Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Que alegria poder te receber aqui. Nós já estamos numa sequência de vídeos há algum tempo aqui no YouTube, todos os domingos às 19 horas, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Eu oro para que essa palavra ela seja uma semente do céu sobre a tua vida. E você que está aí me assistindo também pode ser um semeador, ou seja, alguém que continua plantando as sementes. E que você possa então compartilhar essa palavra com outras pessoas que o Espírito Santo trouxeram ao teu coração. Vamos para a palavra? O tema da nossa mensagem de hoje é: resolva as tuas pendências. E a palavra que vai dar direção para a nossa mensagem encontra-se lá em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 até o 39. Diz assim a palavra: a cura de um endemoniado. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se a precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de que haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Fecha os teus olhos. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Oro, Deus, para que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, trazendo clareza, Senhor, de quem nós somos e das decisões que nós precisamos tomar, Senhor. Que o Senhor possa usar essa palavra para promover uma mudança genuína, Senhor, em nossa mente, no nosso coração e, acima de tudo, na nossa identidade. Nós entregamos, Deus, essa mensagem a Ti, consagramos ao Senhor, para que o Teu nome, Pai, o único que é digno de todo louvor e adoração, seja glorificado a partir desse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema que o Senhor trouxe para essa mensagem de hoje é: resolva as suas pendências. E olha o que tem relação com tudo isso que eu li para vocês aqui. O que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Esse endemoniado, ele foi curado por Jesus. E amados, quando nós temos o encontro com Cristo, quando nós passamos por uma transformação genuína em Jesus, ao mesmo tempo é gerado no nosso coração um desejo ardente de querer servi-lo, um desejo ardente de querer propagar para outras pessoas o quanto Jesus é bom, o quanto Ele é lindo. Sabe, quando a gente está apaixonado por alguém e quando nós nos apaixonamos por Jesus, a gente fala de fato daquilo que o nosso coração ele vibra, ele arde. E não há problema nenhum nisso, né? O primeiro amor, que é a essência do primeiro amor, que precisa nos conduzir pela vida inteira, ela gera esse desejo de fato da gente querer propagar para outras pessoas aquilo que Jesus gerou em nós. Mas existe um ponto aqui que o Senhor ministrou ao meu coração num tempo onde eu achei que eu estava
pronta já para cumprir aquilo que o Senhor havia me chamado para fazer. Eu demorei muito, amados, para entender que Jesus tinha um chamado para a minha vida. Porém, antes disso, eu desenvolvi muitos projetos, muitos, vocês não têm noção. E eu já trabalhava com mulheres, eu desenvolvia projetos na área do desenvolvimento pessoal, na área do emagrecimento, porque eu também sou personal trainer. E eu entendi que aquilo que o Senhor havia me chamado para fazer tinha a ver, de fato, com o empreendedorismo, né? Que era realmente para construir negócios, projetos, para poder realmente impactar as pessoas de alguma forma. Com o tempo, nesse encontro que eu tive com Jesus e toda a transformação que Ele foi promovendo, foi gerando no meu coração um desejo de querer propagar isso de alguma forma. E foi exatamente o processo que eu vivi em Deus. Só que olha que interessante, em determinado momento eu acreditei que eu estava pronta para isso. E Jesus me levou, gente, para um lugar. Eu morei 3 anos num lugar aqui em Santa Catarina, para quem conhece, São Pedro de Alcântara. E era uma casa no meio do mato, onde eu passei por um retiro espiritual. E eu achei que eu estava pronta para poder viver aqueles projetos. Eu ainda tinha a cabeça do empreendedorismo, mas de alguma forma eu queria propagar a palavra. E eu tentei de inúmeras formas, com vários recursos, com várias pessoas, para poder propagar aquilo que ardia dentro do meu coração. Apesar de ainda não ter clareza, muita clareza do que o Senhor havia me chamado para fazer. Mas eu queria continuar fazendo alguma coisa. E o Senhor, Ele me segurou. E Ele me segurou, então o Senhor teve que tratar muitas coisas em mim. E quando chegou o tempo de eu realmente me mudar lá de São Pedro de Alcântara, eu achei que eu ia de fato continuar morando sozinha. E Jesus pediu para eu voltar para a casa dos meus pais, algo que eu não queria, para realmente aprender a ser filha. O Senhor trouxe para mim que eu ainda não tinha aprendido a ser filha e que Ele queria me ensinar, e que se eu não aprendesse a ser filha dos meus pais terrenos, eu jamais conseguiria acessar a minha identidade de filha do Pai Celestial. Então o Senhor me trouxe de volta para a casa dos meus pais. Em contrapartida, eu achei que eu já estava pronta para viver o chamado que o Senhor tinha para a minha vida. Só que o Senhor me trouxe de volta para a casa dos meus pais. Então, na minha cabeça, no meu coração, a sensação que eu tinha é que eu estava regredindo. Mas, na verdade, o Senhor me levou de volta para a casa dos meus pais para que eu resolvesse as minhas pendências. Por isso que até a bandeira do Brasil fala, né? Ordem e progresso. Primeiro Deus quer colocar as coisas em ordem, depois Ele quer apresentar o chamado que Ele tem sobre a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque esse endemoniado, ele foi curado por Jesus e ele queria propagar aquilo que Jesus havia feito para ele e queria caminhar com Cristo para cumprir esse chamado. Só que olha o que Jesus fala para ele. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Então, enquanto esse demoniado queria ir com Jesus, ou seja, queria viver um chamado, Jesus mandou ele de volta para casa para que ele pudesse, então, contar primeiro para sua casa, seja para sua cidade ali, né, no caso, seja para sua família, aquilo que Jesus havia feito, porque Jesus primeiro queria organizar a casa daquele homem. E sabe, amados, às vezes você está olhando para si achando que você está atrasado, que as coisas elas não funcionam para você e que o Senhor tem te dado direções que aparentemente para você estar sendo um regresso na tua vida. Mas o que eu posso te dizer é que siga a obediência e primeiro, antes de viver um chamado fora da tua casa, primeiro entenda que o primeiro ministério é o teu lar. E que se a tua família ela estiver desorganizada, se o Senhor te expandir naquilo que Ele te chamou para fazer, a tua família vai se perder. E nenhum chamado vai fazer sentido se a tua família ela for destruída. Por isso que primeiro Deus quer fortalecer a tua casa. Eu não sei se você já é casado, se você já é casada, se você tem filhos, ou se você é solteiro, mas você desonrou muito os teus pais e tem uma relação de briga com teu pai, talvez estejas há muitos anos sem falar com teu pai ou com tua mãe, talvez você tenha uma relação muito complicada com eles. O Senhor quer resolver primeiro isso. O Senhor primeiro quer resolver a relação com os teus pais, o Senhor primeiro quer resolver a tua relação com o teu marido, o Senhor primeiro quer te fortalecer enquanto uma mãe sábia dentro da tua casa, porque o Senhor não quer que a sua casa ela seja destruída. O chamado mais importante sempre é a nossa família. Hoje a direção que o Senhor tem nos dado é para a gente olhar para dentro da nossa casa e para que a gente primeiro construa um altar de adoração para Ele dentro do nosso lar,
para que a nossa casa não seja apenas uma casa, mas que seja um abrigo do Espírito Santo de Deus. E é exatamente na vida ordinária, é exatamente na relação com a nossa família e nos processos na qual nós precisamos viver com a nossa família que o Senhor vai gerar em nós aquilo que é necessário para que a gente propague a palavra dele para a vida de outras pessoas. Mas o Senhor não vai te lançar enquanto você não resolver as pendências com a tua família. Eu não sei que situações você precisa resolver, que talvez tu tenhas negligenciado lá do teu passado. E hoje a direção que o Senhor tem te dado é: volta e resolve aquilo primeiro. Talvez você precise liberar perdão para algumas pessoas, talvez você precise ter algumas conversas difíceis, talvez você precise se posicionar diante de algumas situações com os teus pais, talvez você precise aprender a ser uma esposa virtuosa que de fato edifica o lar, uma esposa sábia, uma mulher sábia que edifica o seu lar. Talvez você precise ser um marido que se posiciona, um sacerdote da casa. Talvez você precise aprender a ser ainda um homem que protege a sua esposa, que seja um provedor. E eu falo que não só financeiramente, mas também um provedor emocional, um homem que entenda que enquanto homem, enquanto marido, ele veio para realmente proteger a sua esposa e amar a sua esposa tanto quanto Cristo amou a sua igreja. Enquanto tudo isso ele não for intrínseco dentro de você e não for algo natural e for fundamentado, estabelecido na tua vida, o Senhor ele não vai querer que você realmente seja lançado para que outras pessoas sejam tocadas. Primeiro, que você não vai ter autoridade nisso. Segundo, que corre um grande risco de a tua casa se perder. Tá bom? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você vai propagando a mensagem, as perseguições elas vão aumentando. Então a gente precisa fechar todas as brechas. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os poderes malignos que existem contra a nossa vida. Quando nós temos esse entendimento, a gente vai ter a compreensão do quanto é poderoso a gente fechar essas brechas que existem na nossa vida. E a gente fecha essas brechas quando nós amamos os nossos inimigos e oramos por eles. Quando nós perdoamos aqueles que nos feriram, quando nós realmente nos posicionamos e nos permitimos diante de um quebrantamento, o agir do Senhor sobre a nossa vida para que haja uma mudança genuína no nosso caráter e na nossa identidade, nos transformando em quem nós precisamos ser, para que a gente de fato seja quem o Senhor nos chamou para ser dentro da nossa casa. Volta para a tua casa hoje, organiza a tua vida, em todo o sentido. Se é a questão financeira, organiza as tuas finanças. Se você precisa ter conversas difíceis com as pessoas que você está devendo, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar, converse com as pessoas e diga: olha, eu vou te pagar, eu ainda não posso, mas eu vou te pagar, resolve isso, traga clareza, não fica fugindo, não negligencia as tuas dívidas. Se é uma situação com o teu marido que você precisa confessar, compartilhar, alinhar com ele, resolve isso. Se você está percebendo que os teus filhos eles estão tendo alguma situação de comportamento disfuncional e você não tem dado atenção para isso, tem negligenciado, ou talvez você não consegue dar tanta atenção para o teu filho, coloca ele praticamente nas telas, vocês não têm relação de comunhão à mesa, resolve isso. Constrói um altar de adoração na tua casa. Se é a questão com os teus pais, você está sem falar com tua mãe, sem falar com teu pai, volta para lá, libera perdão, tenha conversas difíceis, libera perdão sobre aqueles que te machucaram. Se é alguma situação no trabalho, numa empresa, que você talvez teve uma falta de caráter, ou você saiu de lá brigado, desonrando os teus chefes que abriram as portas para te conceder um emprego, vai lá e resolve isso. Enquanto as situações do passado elas não forem alinhadas, corrigidas, aquilo que o Senhor tem para a tua vida ela não vai conseguir chegar até você. Por quê? Porque o passado está te aprisionando. Então a gente tem que parar, muitas vezes voltar ao nosso passado para poder resolver as nossas pendências. Assim como Jesus olhou para esse endemoniado e disse: você teve encontro com Jesus? E se não teve, está tendo esse encontro agora. E Jesus está dizendo para você, antes de você sair contando para o mundo inteiro aquilo que eu fiz na tua vida, que a tua família veja, talvez não através das tuas palavras, mas da tua mudança de comportamento, aquilo que eu fiz na tua vida. Que a gente seja, de fato, o reflexo de Cristo dentro da nossa família, para que outras pessoas lá fora também possam ver aquilo que o Senhor fez em nós e que cada vez mais aquilo que o Senhor faça em nossa casa, sabe? Exale um bom perfume para que outras famílias, outras pessoas possam ver Cristo em nossa casa. Tá bom, queridos? Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida e trazido clareza sobre algumas decisões que você precisa tomar daqui para frente. Te espero na próxima mensagem.